Olá, minha turma das eletivas. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui sobre a história do saneamento e seu impacto na saúde e no meio ambiente, para dar um suporte para vocês desenvolverem o trabalho de vocês, né? E vamos começar, né, fazendo uma reflexão sobre a água, né, e sobre a importância dela na nossa vida, né? Deixo um questionamento para vocês, né? Somos seres aquáticos, né? Os cientistas dizem que tudo começou na água, né? Que a vida começou na água e, na verdade, da água nunca se afastou, né? Durante essa apresentação a gente vai ver um pouco sobre isso, né? E o muito interessante é que no livro da Bíblia, no início de tudo, em Gênesis, né, tem lá um trecho lá que diz que o Espírito de Deus pairou sobre as águas quando ainda não existia nada. Então, quando não existia nada, já existia a água, né? Então, para vocês terem uma ideia da importância da água, né? E a gente sabe que a água no nosso planeta a gente consegue encontrar nos três estados, né, da matéria mais conhecido, que é sólido, líquido e gasoso. Ela tem o seu ciclo hidrológico, né, no planeta. Além da importância dela para a vida, ela é muito importante para o equilíbrio térmico do planeta, né? E a gente encontra nos mols, nos grandes, é, nas grandes montanhas, né? Ela na forma sólida, né? Na forma de gelo, de neve, né? A gente encontra na forma líquida nos oceanos, nos lagos, nos rios, né? Nas águas subterrâneas, né? E na forma de vapor, que ela evapora, né? Ela absorve calor, principalmente a energia do Sol, né? Ela evapora e se precipita. E ela fica nesse ciclo na natureza, né? Que é um ciclo muito importante também. A gente sabe que na Terra, na verdade, nosso planeta deveria ser chamado planeta Água, né? Não planeta Terra, porque 70% da superfície do planeta é coberto de água, né? E é interessante que o corpo humano também, em média, 70% é formado pelas moléculas de água, né? E a gente vê como é tão importante esse líquido na nossa vida, né? Na vida do ser humano e de todos os outros animais. E a gente sabe que no nosso planeta, aproximadamente 97,5% é água salgada, né? Encontra-se nos oceanos, nos mares, né? E 2,5% é o total de água doce. Apesar assim, em porcentagem ser um número pequeno, é bastante água que dá para o ser humano utilizar, né, para os fins que a gente utiliza, né? E sabendo cuidar desse bem, né? A gente tem água para muito tempo, né? Na verdade, a água nunca vai acabar no planeta. Quando fala, vai acabar a água, vai acabar a água, na verdade não é que a água vai acabar. É que a água pode se encontrar num estado tão poluída que a gente não consiga tratar essa água, né? De uma maneira convencional, como a gente faz numa ETA, por exemplo, né? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar, né, da água, né? Como a gente falou no início aqui, a vida teve início na água, né, e jamais se afastou dela, né? Os cientistas dizem que há 3 bilhões de anos atrás, né, alguns minerais primitivos, né, levados pelas combinações sempre mais complicadas da química orgânica, foram, né, progressivamente dando origem às primeiras formas de vida, né? E daí fomos evoluindo, né? Há 10 mil anos atrás, a gente começou a mudar um pouco a maneira de viver, né, do ser humano. Éramos caçadores e coletores, né, nômades, né? Portanto, a gente não parava em local nenhum e vivia andando para cima e para baixo, né? E, e a gente começou a criar aldeias, né? E isso foi criado, né? As aldeias, cidades foram criadas
normalmente próximo da água, ou seja, de um lago, ou seja, de um rio, né? Então, há 10 mil anos atrás, né, durante a pré-história, alguns indivíduos, né, notaram que grãos coletados na natureza poderiam ser enterrados, né, e ser semeados, e produzia novas plantas, né? E isso foi determinante para começarem a fixar residência no local, né? Parar de ser nômade para formar residências, né? E parar no lugar, né? Formar cidades, né? Na história, a primeira cidade, né? Que foi criada, né? É a Mesopotâmia, né? E aonde foi criado? Foi criado entre dois rios, os rios Tigres e rios Eufrates, que hoje é na região do Iraque, né? Então, ali é considerada a primeira cidade, né? Organizada, né? E foi na primeira revolução agrícola, né? Que aconteceu, aprenderam a plantar, né? E tudo isso foi próximo da água, né? Eles precisavam de água para regar a plantação, né? E aí daí começou a evoluir, né? Ao que nós somos hoje, né? A criação da escrita, né? E das leis, né? E, e outros rios também muito importantes no planeta, né? Que é o rio Indo na Índia, o Amarelo na China, né? E normalmente é sempre perto desses rios, dos lagos, é que as cidades foram se desenvolvendo. Só para dar um exemplo do tempo, no momento que no nosso tempo agora, eu coloquei aí um mapa da nossa região aqui, que a gente vive, no nosso Vale do Paraíba, né? Então, vocês podem perceber aí que eu peguei de Pindamonhangaba até Cruzeiro, né? Se vocês perceberem, parece um vagão, né? Em linha reta aí, vem Pinda, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, né? Lorena, Cachoeira Paulista, né? Então, essas cidades foram se desenvolvendo às margens do Rio Paraíba, né? E foram crescendo aí, feito um vagão, né? É muito interessante essa foto e a gente percebe a importância da água, né? As cidades normalmente elas se desenvolvem próximo das águas, né? Aí nós chegamos no ano zero, né? Na época que Cristo passou pela Terra, né? Nessa época, Roma já era uma grande cidade, né? E já tinha 1 milhão de pessoas, né? Na região, né? Então a gente imagina, né? São uma cidade com uma quantidade de pessoas, todo mundo fazendo suas necessidades, o quanto que não vai gerar de esgoto, né? Então nessa época já começou uma preocupação muito grande, né, com esse assunto, né? O que fazer? E aí na figura aí vocês podem notar que tem uns aquedutos, né? Que carregava água, né, por 90 quilômetros de distância, né? E do lado do aqueduto tem um esgoto, né? E não sabia-se muito o que fazer com isso, né? E, e isso começaram a perceber que isso era um vetor de muitas doenças, né? Que é a teoria do miasma, né? Em relação a resíduos e relacionando resíduo e doenças, né? Que é uma teoria de Thomas, né? Que era um médico inglês, e Giovanni, que era um médico italiano, né? Já na Idade Média, nessa época, né? Um pouco antes da Idade Média, e já tinha essa ideia de que o esgoto poderia causar muitas doenças, né? E isso já era uma preocupação na época, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, né, ainda lá no ano zero, na cidade de Roma, né, uma latrina coletiva, né? Aí todo mundo fazia suas necessidades juntos, né? Isso era meio complicado, né? Na época, muita gente morria cedo, né?
devido a doenças, né? E era muito complicado ter esse controle. E a gente vai vendo a importância do saneamento hoje em dia, né? E aí algumas cloacas, né? Cloacas onde os esgotos eram jogados, né? Hoje seria como uma tubulação de afastamento de esgoto, né? Seria o caso hoje em dia, né? E o pessoal jogava o esgoto aí e provavelmente foi para uma fossa aberta, como a gente viu nas fotos anteriores. Aí chegamos na Idade Média. A situação mudou muito, né? A gente tinha muitas doenças relacionadas com esgoto, né? Varíola, cólera, né? Nós tivemos a peste bubônica, né? Tudo isso é falta de saneamento, né? E falta de higiene, né? A peste negra, né? Que foi conhecida como a peste bubônica, né? Que matou muita gente na época, principalmente na Europa, né? Muita gente morreu com essa doença, né? E para vocês terem uma ideia, na época o consumo de água por pessoa era de 1 litro por dia por pessoa, né? Então era muito pouca água para ser utilizado na higiene, por exemplo, né? Então era muito complicado, né? Dizem, né, os cientistas que ninguém praticamente tomou banho por 1000 anos. Você imagina como que era a situação, né? Então era muito, muito difícil, né? Aí fomos evoluindo até do século XIX, né? Século XVIII, século XIX. Aí veio a Revolução Industrial, né? Aí houve um êxodo rural, né? Uma grande urbanização na Europa e aqui na região do Brasil também, né? Por exemplo, né? E aqui no Brasil, no início do século XX, né, que houve a Revolução Industrial começou forte, né? Nessa época não se preocupava muito com a degradação ambiental, né? A gente carrega, né, esse problema até hoje. Por exemplo, o Rio Tietê, né, sofreu. São Paulo, que foi a cidade mais industrializada desde do início do século XX, né? A poluição que causaram no Rio Tietê até hoje ainda não se conseguiu limpar, né? Então foi assim, foi uma globalização da poluição e da contaminação, né? Algumas cidades em São Paulo, né, eram muito poluídas, tanto a capital como a cidade. Cubatão, por exemplo, foi considerada na década de 70, se eu não me engano, a cidade mais poluída do mundo, né? As crianças nasciam doentes, né? E isso era um grande problema, né? Hoje a gente já pensa um pouco mais nessa parte ambiental, mas na época foi só pensando na industrialização, em produzir, e o que degradou, né, muito grave, está com muita dificuldade hoje para recuperar, né? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, né, no mundo, né? Imagina nas grandes metrópoles, né, concentração populacional muito grande, impacto ambiental muito grande causado. Então a gente precisa ter uma atenção ao saneamento, né? Tanto ter água disponível para um monte de gente, e também como tratar essa água residual, né? Esse esgoto que é gerado, como a gente faz para tratar. Então é preciso ter atenção. No Brasil, infelizmente, muitas cidades não têm nem saneamento. Então é uma área que a gente vai precisar evoluir muito, né? E deve evoluir nos próximos anos. A gente vê um gráfico aí da população mundial, como é interessante que até o início da Revolução Industrial, a população não era tão grande e de repente subiu de maneira exponencial, né? A gente vê no gráfico que durante a peste bubônica, né, na Idade Média, grande parte da população, né, foi dizimada, né? Morreram muita gente, né? E depois recuperou, e a partir do século
final do século XIX, início do século XX, a população cresceu de maneira exponencial. A gente precisa pensar na sustentabilidade, né, com tanta gente no planeta. Isso é muito importante, o saneamento é muito importante pensar, né, na maneira de lidar. Tá? O nosso foco aqui é mais a questão da água, né, e ver como que a gente resolve, né, esse problema, que não é só no Brasil, no mundo, né, que é um planeta urbano. Né, já no início do segunda parte do século XX, já começou a ter uma preocupação maior com o meio ambiente, né? E o mundo, né, junto com as Nações Unidas, se uniram, né, para começar a discutir, né? Em 1972, por exemplo, Estocolmo teve, se eu não me engano, foi a primeira reunião, né, dos países, né, já pensando nessa questão ambiental, né, na degradação ambiental, no saneamento ambiental, né, nas legislações, na educação ambiental, né, e aí começaram a ter ideias, né. Hoje em dia a situação em termos de educação ambiental e de saneamento melhorou bastante, né? Se a gente for comparar com a década de 1950, 1960, até 1970, né? Hoje em dia o pensamento é outro, também das empresas, né? Tem muita coisa para fazer no Brasil, por exemplo, né? Mas a gente vem mudando esse conceito, né? Já no Rio de Janeiro, em 1992, teve a ECO 92, né? Que foi a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né? Discutiram mais. Hoje em dia há sempre os encontros, né, dos países para discutir as questões ambientais, né? Entretanto, até hoje, né, a gente ainda tem alguns problemas, né? O homem chegou à Lua em 1969, né, mas a gente ainda tem muitas pessoas que não têm saneamento básico. No Brasil, inclusive, tem essa situação, né? Mais de 1 bilhão de pessoas não têm água potável, né, e passam fome. Mais de 100 milhões de casos de doenças de veiculação hídrica por dia, né? Pessoas que tomam água contaminada. Né? Mais de 20 mil crianças morrem por dia vítimas dessas doenças. Mais de 24 mil pessoas morrem por dia de fome. Né? Então a gente ainda tem muita coisa para resolver no nosso planeta. Né? E ainda há muita região onde o saneamento praticamente não existe, tanto no Brasil como fora do Brasil também, os países pobres. Né? Na figura aí vocês veem, por exemplo, umas crianças aí, se eu não me engano, num país da África, tomando água suja com canudinho, porque diz que tem um micro-organismo aí que fica por cima, que é mais danoso para a saúde dessas crianças. Então eles usam o canudinho para conseguir beber água que está mais no fundo, mas de qualquer maneira é uma água totalmente contaminada. Vocês veem aí um gráfico, né, que relaciona a mortalidade infantil com saneamento, né? Esse gráfico é de 1985 a setembro de 2011. Não está atualizado, mas é mais ou menos a realidade, tá? A gente pode ver aí que, de acordo que sobe a coleta de esgoto, né, melhora a coleta de esgoto, a gente diminui a mortalidade infantil. Né? Uma coisa relacionada com a outra. Né? E a gente acaba vendo como é importante o saneamento. Né? E a gente vê aí, por exemplo, um poço, né, com um monte de gente atrás da água. Né? Aparentemente é um poço na Índia, se eu não me engano. Né? População sem acesso à água e ao saneamento básico, a gente vê uma situação dessa, né? Que é muito triste.
na nossa região, como a gente não tem problema de água, né, graças a Deus, a gente às vezes não enxerga muito a situação global, como por exemplo até no Brasil, em regiões do sertão, por exemplo, né, Caatinga, há lugares com muita dificuldade de se obter água, né? E, e é muito triste isso. A gente às vezes a gente não se dá conta, né, que a gente não passa por esse tipo de necessidade na nossa região, né? Então é muito importante a gente crescer de maneira sustentável, né? Pensar na economia, pensar nas empresas, mas sempre de maneira sustentável. Por isso que a gente fala muito em sustentabilidade, né? Que é um crescimento econômico viável, né? Socialmente justo e ecologicamente correto, né? Isso é sustentabilidade. A gente precisa sempre pensar que a gente tem que conservar o planeta, né? E a gente precisa produzir, crescer, mas sempre pensando nas gerações futuras, né? Que planeta que a gente vai deixar, né? Para a nossa descendência, né? E aquela reflexão que nós deixamos no início, né? Somos seres aquáticos. Essa foto é uma foto tirada de cima, né? De alguma nave, né? Ou algum satélite, né? Que mostra aí um rio, que é o Rio Amazonas, né? É uma foto maravilhosa, né? E como está lá, nós falamos no início sobre o que está escrito no início, lá em Gênesis, no início da Bíblia, né? O Espírito de Deus pairou sobre as águas, né? É para a gente refletir sobre a importância da água na nossa vida e que a gente possa cuidar desse bem precioso que a gente tem no planeta. Nessa região da Amazônia, é uma região que tem uma quantidade de água doce muito grande, né? Tanto superficial como subterrânea, né? Essa água não pertence só a nós, do Brasil, é uma água que é do planeta. Se um dia outros povos, outros países precisarem, a gente precisa também dividir, né, essa água, mas é muito importante que essa região fique como está, né, preservada, e que se a gente precisar utilizar, que a gente utilize de maneira sustentável, sem gerar impacto na região, né? E quero que vocês dêem uma olhada na apresentação, tá? Isso dê suporte para vocês montarem a apresentação de vocês aí para a nossa eletiva. Beleza?